Olá meus amigos, eu sou o pastor Hélio Clabono Júnior e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca do reino dos céus. O reino dos céus já está entre nós, porém não na sua plenitude. O reino dos céus ele foi inaugurado na encarnação do Verbo, quando Jesus Cristo nasceu e na sua consequente morte e ressurreição, o reino do céu já está entre nós. E a sua plenitude acontecerá quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar e aí de fato estabelecer o seu reino na plenitude. A dificuldade que nós temos de compreender acerca do reino dos céus é que ele vive em tensão com outro reino, é o reino das trevas, o reino de Satanás. E por conta dessa tensão, nos parece que o reino das trevas ele está sempre em vantagem. E quando nós estamos estudando os textos bíblicos, nós temos algumas metáforas para nos explicar assuntos da metanarrativa. Assunto da metanarrativa são aqueles assuntos que nós não conseguiríamos compreender se eles não fossem didaticamente explicados. Metanarrativa são aqueles assuntos que não são da natureza, da physis. Isso significa que a metáfora, ela usa símbolos para tornar mais fácil, mais acessível assuntos que de outra forma nós não conseguiríamos compreender. É justamente esse assunto da metanarrativa em relação ao reino dos céus que nós encontramos no texto de Apocalipse na figura da noiva. A noiva representa aqueles que estão no reino de Deus. A dificuldade da noiva é que ela está nessa tensão com o reino das trevas. E o reino das trevas, em Apocalipse, ela é metaforizado pela prostituta. E, de fato, a prostituta ela é o Estado e a noiva é a igreja. Por conta dessa metáfora, nós temos condições de compreender o que significa o reino de Deus, que já está entre nós, mas ainda não. Como nós lemos no capítulo 21, verso 2, a palavra que aparece para se referir à noiva é cosméticos. O cosmético é aquilo que nós usamos para deixar o rosto um pouquinho mais bonito. E a figura, a metáfora que aparece ali é a ideia de que a noiva está se adornando para que encontre o seu marido. E é como se nós pensássemos no dia da noiva, no dia marcado para o seu casamento, ela procura um salão de beleza e então ela passa naquele dia se enfeitando, colocando joias, passando uma boa maquiagem, cuidando do seu penteado, para que na hora que encontrar com o seu noivo ela esteja apresentável. Interessante que se a noiva ela está se adornando, nós precisamos compreender que nós estamos nesse estágio, nessa antessala de se encontrar nas câmeras nupciais com o noivo. Nós precisamos compreender então o que significa adornar. Ora, o texto de Apocalipse capítulo 19, verso 7 e verso 8 nos ajuda a compreender o que significa a noiva, a igreja que está adornando. O texto nos diz que já chegou a hora do casamento e a noiva vai encontrar com o cordeiro. E no verso 8 diz que para a noiva foi dado vestes de linho para que ela se vista. E aí no mesmo texto diz que o linho são os atos de justiça da noiva. Ora, meus amigos, o que significa então que nós estamos nos adornando para encontrar com o noivo? Significa que os nossos atos de justiça são aquilo que vão nos enfeitar para nós encontrarmos com o noivo. Em contrapartida, o outro reino, que é o reino da prostituta, ela vive à mercê da sua própria índole. Para a prostituta, a dignidade humana não tem valor algum. A dignidade da pessoa, os valores da sociedade são valores que diz respeito ao seu caráter de prostituta. Ora, para a prostituta, quebra de contrato, infidelidade conjugal, as amizades não valem muita coisa, a não ser que seja para proveito próprio, e o poder da prostituta, que é o Estado, é usado tão somente para que use os poderes, a prerrogativa dos seus poderes, para que as pessoas sejam manipuladas. Ora, o Estado, ele não preza pela dignidade humana, pelo bem-estar. Em contrapartida, a noiva, que ainda está nesse reino que não está na plenitude, vive nessa tensão. E é então
que entra o papel de também ser sal da terra e luz do mundo. Nós, enquanto sal da terra e luz do mundo, e essa noiva que está se adornando, nós vivemos honrando os nossos contratos. A noiva do Senhor é fiel aos seus negócios, não comete injustiça deliberadamente. A noiva honra com seus contratos. A noiva, ela é fiel nos seus votos conjugais. A noiva, ela vive para honrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, enquanto nós vivemos desse lado da eternidade, antes que chegue a plenitude do reino, nós vamos viver nessa tensão do já e do ainda não. E nos parece que o reino das trevas vai vencer, vai minar e tem minado nossas forças. Mas nós devemos perseverar, porque a noiva logo vai ser tomada pelo seu Cordeiro. E o que caracteriza a noiva são os seus atos de justiça. Portanto, se você pertence à noiva, você precisa aprender a ser fiéis nos seus negócios. Vocês precisam, cada um de nós precisamos ser fiéis no nosso contrato, na nossa palavra. Nós precisamos ser fiéis no nosso contrato de núpcias. Precisamos ser bons funcionários para que o mundo veja os nossos atos de justiça. A noiva do Senhor, ela vive num mundo que está sujo pela lama do pecado, mas vive com seus vestidos brancos porque está esperando a volta do seu marido, do Senhor. Nós estamos vivendo esses conflitos, essas dificuldades políticas, crises econômicas, pessoas que têm poder para mudar a situação de muita gente, mas usam o poder não para socorrer a dignidade, a imagem de Deus no homem, mas usa para fomentar ainda mais o seu poder, roubando e destruindo, desde o alimento das crianças na escola até a aposentadoria dos nossos pais. Mas a igreja vai continuar vivendo para que estabeleça essa justiça. Esses são os atos que Deus espera de nós. Esses são os enfeites que a noiva vive conflitando com o reino das trevas. Um pouquinho de tempo e nós estaremos com o Senhor. Por enquanto, nós estamos nos adornando, esperando o Senhor que logo vem. Logo, o Senhor virá nos buscar. Nós vamos olhar o noivo face a face. E nesse dia, a plenitude do reino dos céus estará estabelecida. Deus nos abençoe em nome de Jesus.